Você vai ouvir agora uma palavra ministrada pelo pastor Gilberto Suzano. Que Deus te abençoe e que esta mensagem seja edificante em sua vida. Eu quero nesta manhã refletir com os irmãos sobre um tema talvez um tanto intrigante. E o tema é este: esposa ou amante de Cristo? Eu quero ler dois textos que estão aqui na tela, um escrito por um profeta no Antigo Testamento e o outro escrito por um apóstolo cá no Novo Testamento. O profeta foi o profeta Ezequiel, no capítulo 16, dos versos 8 ao 13. Ouça bem o que o profeta Ezequiel escreveu quando o povo de Israel tinha acabado de ser levado para o cativeiro na Babilônia. O profeta Ezequiel assim proclamou a mensagem do Senhor naquele tempo: passando por ti, vi que já estavas na idade de amar. Então estendi minha capa sobre ti e cobri tua nudez. Fiz um juramento e firmei uma aliança contigo, diz o Senhor Deus, e tu passaste a me pertencer. Então te lavei com água, limpei o teu sangue e te ungi com óleo. Também te vesti de bordados, de sandálias de couro nobre, de linho fino, e te cobri de seda. Também te adornei com joias e coloquei braceletes nos teus braços e um colar no pescoço. E te coloquei um pendente no nariz, brincos nas orelhas e uma linda coroa na cabeça. Assim foste adornada de ouro e prata, e o teu vestido era de linho fino, de seda e de bordados. E te nutriste de boa farinha, de mel e azeite, ficaste muito bela e subiste à realeza. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 24, nos diz assim: mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Irmãos, o que esses dois textos têm em comum? Esses dois textos, tanto o escrito pelo profeta Ezequiel, quanto o que foi escrito pelo apóstolo Paulo, o que eles têm em comum é que eles apresentam a igreja, o povo de Deus, como sendo a esposa de Cristo, a esposa do Senhor. Deus inspirou pelo Espírito Santo tanto o profeta Ezequiel quanto o apóstolo Paulo para que usassem da experiência humana do casamento para ilustrar o relacionamento espiritual de Deus com o seu povo. E não apenas esses dois, mas tantos outros autores bíblicos como Jeremias, Oséias, o apóstolo João e o próprio Jesus, eles utilizaram-se dessa comparação. O povo de Deus, a igreja, é a esposa, e o Senhor Deus, Jesus Cristo, é o esposo. A proposta da mensagem desta manhã é que façamos uma reflexão sobre que tipo de esposa nós, a Igreja de Cristo, temos sido para o nosso Senhor. Temos sido uma esposa ou uma amante de Cristo? Esse é o tema desta mensagem. Irmãos, nós sabemos o que é uma esposa. O que é uma esposa? Uma esposa é uma mulher que está comprometida pelo casamento com um homem. Esposa é a condição da mulher em relação ao marido com o qual se casou. Isso é uma esposa. Agora, o que é uma amante? Amante é uma palavra que tem um duplo sentido. Um sentido positivo e um sentido negativo. O sentido positivo está ligado ao significado literal da palavra amante.
O que é amante? Literalmente é uma pessoa que ama, uma pessoa que aprecia ou gosta muito de algo. Por exemplo, sou amante da natureza, gosto de ver a natureza. Sou amante de uma boa música, eu aprecio uma boa música. Amante no sentido literal é algo bom, é algo interessante. E somos amantes de várias coisas na vida. Mas existe também um sentido pejorativo, que traz uma ideia muito negativa sobre a palavra amante. O que é amante nesse sentido pejorativo, então? É um relacionamento conjugal ilegítimo, ilícito. É a condição de um relacionamento com até alguns elementos do casamento, mas sem estar, de fato, casado. Irmãos, para nossa reflexão nesta manhã, eu quero considerar algumas diferenças no tipo de relacionamento de uma esposa e uma amante para com um homem. Em primeiro lugar, a esposa, ela se relaciona por amor, enquanto a amante se relaciona por interesse. Qualquer pessoa que se case, é normal, é natural, é de se esperar que ela diga que está casando porque ama. Eu nunca vi até hoje ninguém se casar dizendo assim: eu estou casando, mas eu não amo o meu marido ou não amo a minha esposa. As pessoas se casam dizendo que amam, porque o amor é um ponto fundamental, é um elemento indispensável no relacionamento. O amor deve ser sempre a base do nosso relacionamento no casamento, porque o amor também há de ser sempre a base de nosso relacionamento com Deus. Mateus 22, 37, Jesus foi questionado a respeito de qual era o mandamento mais importante de todos. Uma boa pergunta. São tantos mandamentos, não é? Ainda que tenhamos, por exemplo, um resumo nos 10 mandamentos lá de Moisés, mas alguém pergunta para Jesus: mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? Assim, uma posição de mais importante, qual é? Se o senhor pudesse resumir tudo em um mandamento, qual seria? E o Senhor Jesus respondeu bem assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento, e ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus. Amar a Deus, meus irmãos, é muito mais do que expressar sentimentos. Porque amar é uma decisão que se toma todos os dias. Amar é uma entrega que se faz em todos os momentos. Amar é obediência a todo e qualquer preço. A pergunta mais importante que nós devemos sempre estar nos fazendo como crentes, como igreja, é esta: por que eu sou crente? Por que eu estou na igreja? Por que eu venho à igreja? Por que eu contribuo para com a obra de Deus? Por que eu sirvo em algum ministério? E a resposta deve ser sempre esta: porque eu amo a Deus, porque eu amo a Jesus. Por amor. Por amor. Essa deve ser a base de nosso relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Porque a esposa se relaciona com amor e por amor. Enquanto a amante, ela se relaciona por interesse. Não se pode querer ser um crente por interesses. Não é possível. Certo dia, Jesus se esbarrou com isso. João 6, verso 25, encontrando-se na outra margem do lago, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? O senhor veio rápido. A gente não conseguiu te acompanhar. E eles chegam e perguntam: quando chegaste aqui? Jesus respondeu para eles o seguinte: em verdade vos digo, buscai-me não porque viste milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes fartos. Jesus estava falando: sabe por que vocês me perderam de vista? Vocês me perderam de vista,
porque vocês estavam me seguindo não por amor, por interesse. Deixaram de ser uma esposa para ser uma amante. A amante se relaciona por interesse. O que eu recebo? O que eu ganho em troca? O que eu levo de vantagem? Tiago, irmão do Senhor Jesus, ele bem advertiu assim, Tiago 4:3, pedis e não recebeis, sabe por quê? Porque pedis mal. Pedis por interesse, para gastardes em vossos deleites. Meus irmãos, esta é uma das principais diferenças de uma esposa para uma amante. A esposa ama e prova o seu amor com atitudes e ações. A amante se baseia apenas no relacionamento por interesse. Por amor, a esposa se dispõe a servir e a cuidar do seu esposo quando ele adoece. A amante, você está gripado? Então fica lá na sua casa, fica longe de mim. A amante se recusa a servir e a cuidar porque ela só busca interesses. A aplicação disso é simples. A igreja, o crente como esposa do Senhor, deve sempre desejar servir ao Senhor porque o ama, não por interesse. A igreja ou o crente como amante do Senhor vai desejar apenas um relacionamento por conveniência, apenas enquanto recebe, enquanto se beneficia. Meus irmãos, o grande problema no evangelho dos dias de hoje é que muitos crentes hoje querem Jesus apenas pelo que ele pode oferecer, pela prosperidade material, pela saúde física, pela segurança, pelas vantagens, pelo reconhecimento. Essa é a base da teologia da prosperidade. Relacionamento por interesse. Um relacionamento a título de barganha. Ó Deus, eu faço isso para o Senhor e o Senhor, em contrapartida, me dá riqueza aqui, me dá saúde ali, cuida dos meus filhos, protege a minha casa, não deixa nada de mal acontecer comigo. É uma troca. Mas o relacionamento com Deus não pode ser assim. A amante de Cristo é a igreja dos dias de hoje, talvez a igreja do evangelho ufanista. É a igreja dos crentes que se tornaram amantes e buscam o tempo todo barganhar com Deus para serem abençoados. É a igreja dos cristãos amantes de Cristo, que buscam a Deus somente por interesse para resolver seus problemas pessoais e egoístas. Eu estava ouvindo outro dia no rádio uma música, não vou chamar de hino, porque isso para mim não é hino, apesar de conter alguma outra frase correta, mas no todo ela transmite uma mensagem herética, por que não dizer infantil. É uma canção aí de uma certa cantora evangélica. A canção diz assim: a oração é um combustível que faz o crente ir além do impossível. Quem não gosta de ouvir isso? Aí vem o coro, que diz assim, ó: faça como uma criança quando quer brinquedo. Chora, chora, pede, pede que não tem segredo. Pai do céu se incomoda, seja insistente. Quando você ora, a oração é registrada e a resposta tem até data determinada. Logo, logo o anjo vem lhe entregar o presente. Sinceramente, nunca vi nada mais herético, diabólico e distorcido do que isso. Um relacionamento de amante. Amante. Por interesse. Uma música dizendo para a gente fazer pirraça para Deus. Paciência, irmãos. Poupe-me. Um evangelho que é ufanista. Só prega vitória terrena. Só prega bênçãos materiais. E as pessoas estão correndo atrás disso, desesperadamente, porque quem não quer? A carne deseja, os olhos, eles brilham por isso. Mas esse é um tipo de relacionamento não de esposa, amante, amante de Cristo. A esposa se relaciona com seu esposo por amor, enquanto a amante o faz por interesse. Qual a motivação de seu relacionamento com Deus?
Você se relaciona com Deus pelo que Ele pode te dar? Ou você se relaciona com Deus por quem Ele é? Por amor a Ele, a pessoa dEle? Dependendo da resposta, você será uma esposa ou uma amante do Senhor. Em segundo lugar, observamos também uma outra grande diferença entre esposa e amante. E a segunda grande diferença é esta: a esposa assume compromisso, enquanto a amante deseja apenas viver uma aventura. Essa é uma das grandes diferenças também entre uma esposa e uma amante. A esposa assume a sua posição, ela assume a sua situação, ela assume a sua identidade. Meus irmãos, sabe por que eu sempre defendo o casamento no cartório civil como a única forma de união conjugal legítima? Por causa do compromisso que o casamento no cartório civil outorga para a pessoa enquanto cidadão. Uma pessoa casada corretamente no cartório de registro civil, não apenas com um contrato de união estável, uma pessoa de fato casada lá no cartório, o seu estado civil é modificado. Apesar de hoje, com a alteração do novo Código Civil, não ser obrigatório mais colocar o sobrenome do esposo na esposa, mas o estado civil altera. Quem faz um contrato de união estável, ele continua no papel, continua com o seu estado civil de solteiro, mediante a sociedade. Diante das leis do país, ele está solteiro, porque o contrato ele não outorga de fato a mudança de estado civil. O que eu estou dizendo aqui com tudo isso é para destacar o compromisso do casamento. Compromisso. Desde o dia 15 de setembro de 2001, quer queira ou não, o meu nome foi mudado. Eu me casei com a Adma. E surgiu um compromisso. De lá para cá, eu me tornei o Gilberto da Adma. De igual modo, a Adma se tornou a Adma do Gilberto. Houve uma mudança, porque houve um compromisso assumido. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é o valor do compromisso. A esposa assume compromisso, enquanto a amante deseja apenas viver uma aventura. A grande diferença de um casamento e um caso, as palavras são até bem parecidas. A grande diferença de um casamento e um caso chama-se compromisso. Sabe por quê, meus irmãos, muitos casais estão se separando? São muitas as razões, mas uma delas é a falta de compromisso. Falta de compromisso para com o próprio casamento. Vivemos num tempo hoje que as pessoas não querem muito compromisso. E na vida espiritual o mesmo se repete. Muitos querem frequentar uma igreja, mas sem compromisso. Parece que tem medo do compromisso. Esse é um dos motivos pelo qual talvez alguns não querem se batizar. Ainda outros até aceitam o batismo, se tornam membros, estão no livro de membro da igreja local, mas querem manter apenas um caso com Jesus. No relacionamento com Deus, compromisso é uma palavra de ordem. A esposa do Senhor, a igreja como a esposa do Senhor, eu e você como crentes, figurando aqui o papel de esposa de Cristo, compromisso é algo indispensável para a nossa vida. Apocalipse 2:10 está escrito assim: ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte, compromisso. Compromisso é uma prova de amor. Assumir compromisso com Deus é se comprometer com Ele ao ponto de fazer aquilo que Ele deseja, sempre com alegria, com dedicação, com entusiasmo. Devemos ser esposa, porque esposa denota compromisso. Um crente que vive como amante não tem compromisso. Tem somente um caso e apenas uma aventura com o Senhor. Talvez uma aventura dominical, talvez uma aventura eventual, de evento, de momento, nada mais que isso. É um relacionamento, é fácil de entendermos, é um relacionamento como aquele da amante, que vai com o seu parceiro para o motel. Lá ela não precisa de compromisso.
Lá ela não precisa nem de arrumar a cama quando sair. Lá ela não precisa varrer o quarto. Lá ela não precisa limpar o banheiro. Lá ela não precisa fazer nada, a não ser curtir aquele momento de aventura. Não se escandalize com o que eu vou dizer agora, já que estamos falando em parábola. É assim que muitos crentes se relacionam com Deus, ou pelo menos querem se relacionar com Deus. Tratam o templo apenas como um ponto de encontro, um motel, aonde vive uma aventura com o Senhor, apenas isso, eventual. Como uma amante num motel, não quer se envolver no serviço da igreja, não quer trabalhar, não quer cargo, não quer ministério, quer apenas sentar, deitar e curtir. E se não tiver bom, reclama na recepção, nesse caso, reclama com o pastor. E quando o lugar não está bom, muda daqui para lá. Gente que quer coisa de momento. Gente que sai e não se identifica lá fora, porque a amante sai do motel e lá fora ninguém sabe que ela é amante. Um relacionamento secreto. No relacionamento com Deus, nós precisamos de identificação. Por isso que eu volto ao batismo como sendo um dos grandes pontos de identificação. Quando nós demonstramos, num passo inicial, que agora nós somos esposa de Cristo, nós somos igreja. O crente amante vive no anonimato da fé. É um espião secreto. Mas o crente que é a esposa do Senhor, ele não se envergonha do Evangelho. Eu me lembro de que aos 18 anos de idade eu estava formando no 2º grau, curso de contabilidade, e nós fomos na praia, a minha turma da escola. Gruçaí. Primeira vez que eu fui na praia. Nunca tinha ido à praia. Nós éramos um grupo de 24 pessoas no ônibus Santa Lúcia, e eu fui para a praia sem saber esse negócio de protetor solar, essas coisas, eu não sabia disso. E cheguei lá branco como a vela, pesando 46 quilos, magérrimo, né? Deixa eu corrigir aqui. Quando eu vi aquele açudão assim, eu entrei para a água, mas 18 anos. Mas entrei com pressão, não sabia nadar, falei, vou até onde tiver água. Quando vi a onda, eu corria para trás. E foi assim. Eu falei, gente, é muita água, que coisa legal. E fui ficando, devo ficar umas 3 horas na água. Muito bom, aquela água salgada, lambendo a beirada da boca ainda. Falei, que coisa, né? Agora que eu conheci isso, me lambuzei. Meus irmãos, quando deu 5 horas da tarde, eu já estava de volta na casa, que eu cheguei na frente do espelho, eu estava intocável, igual um pimentão maduro, todo queimado, vermelho de tudo. No 2º dia eu nem pude sair de casa, de tão queimado que estava. Não tinha hidratante, não tinha protetor, não tinha nada. A única coisa que eu tinha era Neutrox para passar no cabelo. E para amenizar um pouco, eu passava Neutrox nas costas assim. O que eu quero dizer com tudo isso é que eu fui com aquele grupo de colegas da escola. Nós éramos 24 pessoas. 20 alunos e 4 adultos que estavam conosco, a merendeira da escola e mais 3 professores. Dentre aqueles 24, eu era o único crente. Ninguém mais era. E foram 7 dias naquele lugar. Foi um passeio inesquecível. Mas eu me lembro de algumas coisas também que eu nunca me esqueci. De que os meus colegas que levaram caixas de cerveja dentro do ônibus, no bagageiro, teve um dia lá que foi o dia da bebedeira. Aquele dia foi o dia mais nojento que eu já pude ver na minha vida. Eu vi isso de longe, mas de perto. Aquele dia eu saí, fui dar uma volta e fiquei muito tempo fora. Eles beberam tanto, mas tanto, que depois eles vomitavam uns sobre os outros. E quando eu retornei, já quase no início da noite, naquele dia, tinha gente caído para todo lado. E estavam ali alcoolizados. Quero dizer com tudo isso que foi um teste. Em alguns momentos eu fui tentado a beber um golezinho de cerveja. Fui. Como fui? Estava longe da igreja, longe do pai, longe da mãe. Mas eu tinha consciência que eu não estava longe de Deus. Nós somos chamados para nos identificarmos com Cristo onde quer que a gente esteja. Porque somos esposa. Esposa não se envergonha do seu esposo.
Esposa diz: esse é o meu marido. A amante tem um relacionamento secreto. Ninguém sabe. Ninguém fica sabendo. Foi, voltou, ninguém ficou sabendo que era crente. Não pode ser assim. Que tipo de relacionamento nós temos com o nosso Senhor? De esposa ou de amante? A esposa, ela não busca viver apenas uma aventura com o Senhor. A esposa se posiciona. A esposa assume compromisso. A esposa vem aos cultos regularmente com alegria. A esposa ora. A esposa lê a Bíblia. A esposa serve com alegria constante. A esposa nunca olha para o dízimo, para a oferta e fala assim: nossa, tanto dinheiro que a gente tem que dar para a igreja, para a obra. Esposa não. A esposa faz isso tudo com um senso de compromisso. Em terceiro lugar, meus irmãos, nós podemos observar também uma outra grande diferença entre uma esposa e uma amante, e essa aqui é também muito importante. A esposa deseja gerar filhos, enquanto a amante deseja apenas curtir a felicidade. É natural que esposas queiram gerar filhos, filhos como fruto do relacionamento conjugal. As esposas veem os filhos como um resultado natural do casamento. Isso é as esposas. Esposa. Já as amantes, filho, tá doido. Filhos dão trabalho. As amantes pensam: filhos atrapalham. Filhos deformam o nosso corpo. Filhos, não, filho é muito complicado. Filho vai roubar o nosso tempo. Filho vai alterar a nossa agenda. A gente vai perder momentos de felicidade, porque a gente vai ter que se dedicar aos filhos, porque gerar filhos dá trabalho. Mas, irmãos, nós somos esposa e somos chamados para gerar filhos. Canta alegremente, ó estéril, amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirás as nações, porque o teu Criador é o teu marido, e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Isaías 54, 1 ao 13. Você sabia que a falta de filhos espirituais pode não ser sinal de esterilidade? A falta de filhos espirituais pode ser sinal de um relacionamento de amante com o Senhor. Tem crente que se diz crente, mas não quer se reproduzir. Tem crente que não está nem aí para esse negócio de evangelizar, de fazer missões. É verdade. Tem esposo, tem esposa, tem pai, tem mãe, tem filhos, tem irmãos de sangue, que estão vendo seus familiares sem salvação todos os dias e nem sequer oram por eles. Não acham isso necessário. Deveriam fazer isso todos os dias, orar sem cessar pela salvação. A falta de desejo por ver vidas sendo salvas, a falta de paixão pelas almas perdidas, pode ser a evidência, pior do que a esterilidade, pode ser a evidência de um relacionamento com o Senhor, um relacionamento de amante e não de esposa. Amantes querem apenas momentos delirantes de prazer. Amantes querem apenas a felicidade. Amantes não querem gravidez, porque gravidez altera a agenda, gravidez dá trabalho, gravidez exige investimento. Irmãos, gerar filhos espirituais, fazer missões, evangelizar, altera o curso da nossa vida, da nossa agenda, exige investimentos. Eu digo isso aqui para ser exemplo também para você. Sabe quantas camisas eu tirei do meu guarda-roupa anteontem para levar para Cristolândia? 24. E sobrou muito ainda. Mas eu te confesso que eu peguei algumas que estavam sobrenovas e pensei, mas essa
Isso é apenas algo simples. Gerar filhos mexe, altera, muda o curso da nossa agenda diariamente. Por isso muitos crentes preferem ficar no relacionamento de amante. Preferem ser amante porque nunca sentiram talvez o gosto de gerar um filho na fé. Que privilégio, irmãos, poder gerar filhos para Deus. Que privilégio podermos gerar filhos para Deus, filhos espirituais. Deus deseja que sejamos uma esposa fértil, alegre, mãe de filhos. Que tipo de igreja nós temos sido para o Senhor? Uma esposa legitimamente mãe de muitos filhos ou uma amante? Temos sido uma amante interessada apenas nas bênçãos de Deus? Será que temos sido uma amante que deseja viver apenas uma aventura com o Senhor? Será que temos sido uma amante que busca apenas curtir a felicidade do momento? Será que porventura, num sentido espiritual, não temos transformado esse templo num grande motel, aonde saímos da porta para fora e não nos posicionamos, não nos identificamos, não nos manifestamos como um crente, como alguém que creu em Jesus? Desde o testemunho até as nossas palavras, devemos ser uma esposa fiel ao nosso marido, o Senhor Jesus Cristo. Paulo diz na carta aos Efésios sobre a nossa relação com Jesus, dizendo que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Algumas coisas me chamam muito a atenção aqui na carta de Paulo aos Efésios. Jesus Cristo morreu pela sua esposa, a igreja. No relacionamento humano é isso que se espera de todo marido, que ele dê a vida pela sua esposa, tal qual o nosso esposo deu a vida por nós, Jesus. Ao morrer pela igreja, Jesus estava perdoando a sua esposa, estava restaurando-a, transformando-a e a recebendo de volta, como se jamais ela tivesse sido infiel. Como Oséias perdoou Gomer e casou-se com ela novamente, Deus, por meio de Jesus Cristo, nos perdoou, nos restaurou e tem nos dado uma nova chance a cada dia de vivermos como a esposa dele. E chama a minha atenção que Jesus está guardando a igreja, a sua esposa. Jesus está aguardando a sua igreja, está esperando por ela para uma renovação de votos. As bodas do Cordeiro, que será no dia do juízo final, lá em Apocalipse 19, nós lemos a respeito disso, quando haverá uma grande celebração no céu. Meus irmãos, o nosso encontro com Jesus na eternidade, ele será marcado por um grande casamento. Na verdade, será um recasamento, será uma renovação de votos, em que o Senhor vai pegar o livro, não do cartório, mas vai pegar o livro da vida e vai olhar assim o nome, fulano, 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 está aqui. Pode entrar, porque o noivo já está aguardando. Você vai estar lá? Você é esposa? Você está já nesse nível de relacionamento com Deus? Jesus está preparando a sua igreja como sua esposa para aquele dia tão especial. E aqui Paulo diz que a igreja, ela se tornará a igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, igreja santa, igreja irrepreensível, uma igreja não mais que compactua com o pecado. A igreja hoje não é ainda uma igreja perfeita, porque nem eu e nem você somos perfeitos, mas a esposa do Senhor naquele dia, a esposa que o Senhor está preparando para aquele dia, que Ele está limpando a sua roupa no decorrer de 2000 anos até hoje, limpando as suas vestes, tirando as manchas, tirando as rugas. A esposa, a igreja, eu, você,
naquele dia seremos uma igreja gloriosa, uma igreja sem defeito, sem mácula, uma igreja que vai glorificar o esposo. Que tipo de igreja nós temos sido? Esposa ou amante de Cristo? Que tipo de crente? Quando a gente fala igreja, a gente tem que voltar o nosso olhar para si mesmo. Que tipo de crente temos sido? Esposa ou amante de Cristo? Que Deus possa aplicar aos nossos corações essa palavra nesta manhã e que nós possamos ter um relacionamento assim com o nosso Senhor. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, porque nós temos Jesus Cristo como nosso Salvador. E isso nos fez ser a esposa, a igreja. Esse foi um tipo de ilustração que o Senhor utilizou na tua palavra para se referir ao tipo de relacionamento que o Senhor deseja ter conosco. Nós somos o teu povo, somos a tua gente, a tua família, mas acima de tudo somos a tua esposa, Senhor. Esposa essa que precisa te amar, esposa essa que deve viver de fato comprometida com o Senhor, esposa essa que é chamada a gerar muitos filhos, muitos filhos. Eu te peço por cada um de nós que estamos aqui nesta manhã, Pai, que a tua palavra possa ter alcançado os nossos corações e que a gente possa ter feito uma avaliação da nossa própria vida espiritual. Haveremos de agora, dentro de poucos instantes, pegarmos a ceia, o pão e o cálice. E foi muito bom esse tempo de reflexão. Foi muito bom esse tempo de tratamento do Senhor, nos fazendo pensar sobre como estamos, o que a gente precisa corrigir. Talvez, ó Pai, em muitos momentos de nossa vida, a gente esteja de fato nos relacionando contigo como uma amante, por interesse, como uma aventura, não nos preocupando muito com gerar filhos, sem até mesmo orar por isso. Mas te pedimos então, Pai, perdão por tudo isso. Pedimos que o Senhor limpe os nossos corações neste momento para a gente tomar parte desta ceia e que possamos reassumir um novo propósito em nossa vida, de realinharmos, ó Deus, o dia a dia da nossa vida com os teus planos, com a tua vontade, com os teus sonhos. Nós oramos sempre agradecido por tudo, no nome de Jesus. Amém.